Baby, baby, queria tanto te ver. E se me liga às vezes, só pra dizer um oi, talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde. Nas nuvens, e me vestir com a luz do sol. Já tá gravando. Te beijar infinito, admirar. E aí, gente, boa noite. Vocês estão vendo aí essa careca brilhando? É eu mesmo. Só acho que vocês estão com o áudio cortado aí, galera. Tem que ligar o áudio. Boa noite, gente. Tá todo mundo ouvindo? Ué. Acho que vocês estão com a câmera desativada. E Holanda. Telefone. Daniel. Aí, ó. Quer ver agora? Não. Tudo nosso. Eu vou sair. Colocou no mudo, você tem que pausar agora. Ah, tranquilo. Pausa só lá no computador, você vai lá pausar. Galera, o Fábio está pedindo para deixar, por enquanto, o microfone e a câmera desativadas, tudo bem? Porque até a galera toda chegar, aí o Fábio vai me indicar aqui quando a gente vai começar de verdade, tá bom? Por favor. Nossa, de novo a aula dele não vai dar certo. Quer ver? E aí, gente? Tudo bem? Pela própria secretaria e o comando da Guarda Municipal. Então, nesse sentido, para além do esforço que a Guarda já faz, cuidando da cidade, a pandemia trouxe para a Guarda um outro lugar, que é de cuidar do decreto. Então, nesse sentido, a gente tem que Ele tá me vendo. observando os espaços. Natália está quase entrando. Ó, Rosilene apareceu. É sucesso, hein? Vai ser legal demais. Funcionando e também dividindo com ações humanitárias que a Guarda vem fazendo, atendendo as pessoas, principalmente os moradores de rua, não perda de alimentação. As visitas à Guarda já têm 6.534 desde o início do decreto. E agora, a partir
Só um momentinho, tá, galera? Pra gente poder fazer as coisas direitinho aqui, tá? É isso. Enquanto você faz a aula, só que é meio... A câmera aqui, ó. Sei lá. Ó, o Filipão colou, hein? Aí eu vi vantagem. Tá certo isso daí, ó. São 15 aqui para começar. Agora, outros tipos de estabelecimento, como esses que dão preferência de comida, mas que estejam com aglomeração fiscalizada, eles vão ser multados, eles podem reabrir depois. Como é que funciona esse pede? Ó, Moto G7. Bem-vindo. Efetivamente, comércio Belo Horizonte. Então, a gente tem que claro qual é o perfil desse comércio e como ele é funcionado. Aniele da Silva. Fernandes. Pronto. Então, a visita da guarda é feita, orientada, e em um segundo momento, aí sim, se há uma resiliência deles, até agora 15 aparatos foram vendidos. Sim, e aí é um processo para reabrir, e com certeza, com muita dificuldade para reabrir o comércio. Até lá permanecerão fechados. Outra dúvida recorrente, André, em relação a parques e praças aqui da capital mineira. Nós, felizmente... Quase começando, hein, galera? Vamos lá que vai ser massa. Vai ser chique demais. Pandemia, ela tem caminhado ao longo nós tivemos tempo bastante para observar o que acontece no mundo. E a gente tem buscado bons exemplos. Os países conseguiram enfrentar essa dificuldade e superar isso aqui, tem impedido que as pessoas ocupem esses espaços. Então, nesse sentido, todos os espaços da fonte, mais de 130 partes, estão editados. A licitação só acontece a manutenção. E junto disso, a praças estão editadas. Mas se houver uma cúmulo de pessoas, as praças poderão ser editadas. Excelente, muito obrigado pela entrevista, secretário. Ok, Gabriel, muito obrigado pelas suas informações e também do secretário de Segurança e Atenção. E em contagem na Grande BH, bancos e casas lotéricas começaram hoje a ter que fornecer máscaras e álcool para clientes e consumidores. Rosilene, Patrícia, bem-vindas. Regras mais rígidas para o funcionamento de serviços e município. 13 é galo, hein, gente? 13 pessoas. Que maravilha. Doguitas. Tchan, tchan, tchan. O decreto do prefeito Alex Freitas determina... Um minuto, galera. Um minuto para começar. 1 minute. Essa bateria para carregar. Vai ser chique demais. Vamos lá. Durante a fiscalização, essa agência bancária no centro de contagem foi atuada pela Guarda Municipal por descumprimento. Deixa eu ver isso aí. Então, galera, vamos começar? Pessoal, se vocês quiserem ligar o microfone, acho que está acontecendo, viu? Para a organização de filas nas áreas internas... E a câmera também, para quem quiser. ...metros entre as pessoas. Em caso de descumprimento, as agências Para a bancárias... gente poder iniciar, tudo bem? R$30.000. Vou até falar com o Fábio aqui, que eu vou começar agora. Quem quer isso? A gente precisa observar tudo que é recomendado. E aí, gente, vamos ligar as câmeras, vamos começar.
a aula de hoje. Estava lotado de pessoas querendo saber se tinham ou não direito aos R$600. E aí, alguém tem que ir lá e colocar essa fila da maneira que tem que ser para evitar o risco de contaminação, ou pelo menos reduzir o risco de contaminação. E para reduzir, para prevenirem pedras no trânsito coletivo e conter a infecção do novo coronavírus, começou hoje. Boa noite, turma. Português, ué. O serviço está disponível para os passageiros que Ué. ainda utilizam o sistema eletrônico. Eu não de veio minha passagem. calma aparecer, não, mas meu professor Vendo não apareceu. ainda. Os microfones desligados. Vou começar. Não pega Vai, meu filho, começa logo. na área da Transfácil. Tá O aqui. sócio que opera o sistema de bilhetagem eletrônica em Belo Horizonte. Basta ela simplesmente vir até pode ter uma pessoa que está fazendo você só simplesmente falar o nome Tá na aula. recebe o cartão e já pode recarregar e ele já está funcionando. A ação pretende reduzir a A pessoa tá... diminuindo assim o risco de contágio pelo novo coronavírus para motoristas e passageiros. Nós estamos com uma previsão de mais ou menos 1.000 cartões por dia e essa entrega será de 5 horas da manhã até as 18 horas da tarde. O uso do cartão dos coletivos ajuda ainda a Eu pedi ele para desligar lá a televisão dele, porque tá também atrapalhando. normal. 1.200.000 embarques são registrados diariamente nos ônibus do transporte público de Belo Horizonte. Vamos lá, galera. Ligando aí os microfones. Ligando aí as coisas que precisam ligar para a gente poder fazer a aula. Vamos lá. Então, tudo bem. Vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, o slide que eu fiz, tá? E aí vou começar a explicar. Vou começar a introduzir o conteúdo, tudo bem? Espero que estejam todos ouvindo. E quem não estiver ouvindo, por favor, se manifeste aí no privado aí para nós. Tem o link da mensagem aí, vocês se manifestem, ok? Vocês vão falando comigo se estão ouvindo direitinho, tá? Vamos lá. Então, galera, como vocês podem ver, fiz um slide, preparei um slide para nós, tá? O que eu vou começar a falar hoje tem uma relação direta com a sintaxe, tá? Que é para a gente introduzir os conhecimentos, né, de funções mesmo, né, na língua, de funções da palavra, correto? E aí eu preparei a aula para vocês hoje, que vai ser sobre frase, oração e período, tá certo? E aí espero que vocês gostem aí e que consigam entender, tá? Tá todo mundo vendo direitinho? Todo mundo escutando direitinho? Tô vendo os rostinhos aí. E é isso mesmo. Quem não ligou a câmera, pessoal, e quiser ligar para poder ver o slide, tá? Eu tô compartilhando aí com todo mundo. Vai ser muito útil, vai ser muito interessante. Beleza? Tá todo mundo vendo aí direitinho? Ó, tô vendo um moço de azul ali agora. Tá? Então é isso, galera. Vamos lá. Vamos começar. Beleza? Seguinte. Tô tendo um probleminha aqui, vou tentar compartilhar de novo. Mas espero que todos estejam vendo aí, beleza? Qualquer coisa é só ativar o microfone e me perguntar. Tá bom? E aí a gente vai discutindo e vai vendo os assuntos aí direitinho. Bruno. Oi, galera, boa noite.
É porque o que acontece? Esse aplicativo, ele vai direcionar a imagem para quem estiver falando. Então, o que a gente tem que fazer? Isso. Todo mundo tem que Então, desligar galera, o microfone. seguinte, Porque para a se a gente gente não começar a desligar o falar sobre microfone, vai aparecer frase, pra gente. oração e período, temos que começar primeiro falando da sintaxe, né? Que é uma Todo mundo tem definição que desligar o microfone. prévia do que é sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática, né? Como vocês podem ver aí, que estuda a disposição das palavras na frase, tá? E das frases no discurso também, bem como a relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. Correto? Então, galera, a sintaxe é isso, ela tem a ver com a função, ela tem a ver com o bom andamento da escrita, tá? E dentro da sintaxe nós temos vários subtemas, várias ramificações. E para começar esse assunto, né? Para começar do início, não começar o assunto do meio, eu precisava trazer essa definição para vocês. E aí, passando para o próximo slide, a gente tem essa frase icônica aqui, ó. Todo enunciado linguístico de sentido completo através do qual transmitimos nossas ideias. O que a gente quer dizer, galera, com o sentido completo? É o sentido que se faz, né, ser entendido, correto? Entendeu? Enunciado é aquilo que você dirige a outra pessoa com a intenção de ser entendido, certo? A gente tem enunciados verbais, a gente tem enunciados também não verbais, a gente tem enunciados da escrita também. E aí, através desse slide e das explicações que eu vou dar agora, através da aula que eu preparei, a gente vai conseguir ver isso sistematizado, tá? Vai conseguir ver isso de uma forma mais límpida, mais clara, tá bom? Ó. Tem um rastro azul aqui na tela, aqui, gente. Alguma dúvida? Qualquer coisa, é só falar, tá? Vamos passar para o próximo slide aqui. Olha só, gente, como a gente está falando de frase, né? A gente tem que ter o sentido da frase como o ato mais, como eu posso dizer, né? Mais primitivo de comunicação. É assim, a gente tem a questão do som também, né? Da antiguidade, que foi o primeiro modo de comunicação, mas desde que a escrita foi criada, né? Pela galera da Mesopotâmia também, né? Que depois os fenícios e depois os egípcios, né? Com sinais gráficos, conseguimos institucionalizar, né? A questão da fala mesmo. E aí, a partir disso, as frases foram concebidas. Então, para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória, ou seja, desde que o enunciado possua sentido completo, ele constituirá uma frase, tá? Eu continuo admitindo a galera aí, viu, gente? Então, às vezes, eu vou começar, né, a dar uma pausada na fala para admitir o pessoal, beleza? Mas aí a aula continua normalmente. Então, galera, a frase não necessariamente ela precisa ter verbo. É a diferença dela para oração e para período. Eu vejo muitas pessoas assim ainda, né, que não conseguem diferenciar essas três coisas e suas particularidades. E aí, o intuito da aula de hoje, além de classificar, né, o que cada uma representa no sistema linguístico do nosso país, principalmente, né, é, assim, né, denotar e delimitar essa diferença, né, para que as pessoas consigam apreender direitinho, né, do que se trata. Então, vamos lá. Temos exemplos aí, ó, silêncio, né?
Silêncio é o quê? É um substantivo, que é uma classe de palavra, uma coisa que tem a ver com a sintaxe e que veremos mais adiante. Quando eu falo silêncio, é completamente inteligível, né, gente? É muito tranquilo de entender o que significa silêncio. Vocês concordam comigo? Sim. Embora tenha uma palavra só. E isso é uma frase. E não tem verbo, e não tem complemento para o verbo, não tem objeto, né? Que configuraria o quê? O predicado, né? A gente também não tem um silêncio como um sujeito, que também é uma outra coisa que veremos nas aulas seguintes. Veremos a classificação do sujeito, do substantivo, do predicado, tudo separadamente nas aulas que eu vou montar para vocês, além dessas aulas, né? E da aula de hoje. Então, a gente também tem fogo. Quando a gente está vendo aí, né, o sinal de exclamação, o que isso mostra para a gente, né? O que isso desperta na gente, vamos colocar assim, né? Desperta na gente a condição de tomar cuidado, né? Então, essa frase foi eficiente? Ela transmitiu o que queria transmitir? Acredito que sim. Então, a gente viu o silêncio como um pedido de silêncio e não, assim, uma exclamação, tá? Não uma forma imperativa, veremos a diferença também disso nas frases, tá? E a gente também tem o fogo, né? Que é um sinal de alerta, correto? Uhum. E aí, o que acontece? Opa, peraí. Só um momentinho, galera. Bate-papo aqui, me chamando. É isso aí. Ô, gente, eu tô vendo aqui as mensagens perguntando se eu vou disponibilizar o slide. Eu vou disponibilizar o slide, tá, gente? É muito tranquilo isso, beleza? Vai ser tudo disponibilizado para vocês, tá? E podem encaminhar para mim mensagens aí através do privado, ok? Então vamos lá, vamos continuar, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide novamente. Isso, compartilhei. Beleza, vamos lá. Então, a frase, no caso, a frase, ela tem total relevância, né, e ligação também com a entonação, gente, tá? É importante a gente delimitar isso, entendeu? E a nossa entonação, ela determina, entendeu? Como que essa frase será vista e será interpretada por quem escuta. A gente está vendo aí nesse exemplo que a gente tem o silêncio como um ponto de interrogação. Mas e se eu falasse, por exemplo, assim, silêncio? Aí eu já estaria perguntando, estaria sugerindo, entendeu? Uma frase interrogativa, correto? Se eu falasse fogo, entendeu? Eu poderia ter múltiplos sentidos usando a interrogação. Eu poderia estar sendo irônico, eu poderia estar perguntando se a pessoa tem um isqueiro, certo? Eu poderia estar perguntando à pessoa se está acontecendo um incêndio no local, correto? Então é isso. E a gente consegue entender também, através desse slide aqui, que uma frase pode ser elaborada tanto por uma palavra só, né? Por um signo, talvez, correto? E também ela pode ser elaborada, gente, por mais de uma palavra, tá? Com verbo ou não. Mas o sentido da frase é fazer-se ser entendido, tá? É passar o sentido da comunicação. Olha para vocês verem aí. Independência ou morte, certo? É uma exclamação. Mas o que essa frase exprime com independência ou morte? Uma relação de condição, não é mesmo? É independência ou morte, né? Exclamou lá Pedro I, os relatos históricos, né? Para quem gosta de história e para quem sabe história direito mais que eu, falam que a situação que ele disse isso foi uma situação totalmente aleatória, né? Diferente do que estamos acostumados, né? A escutar na escola, por exemplo. E a gente também tem a frase com verbo aí, como vocês podem ver. Tá bom?
Sim, aí, ó. Vou disponibilizar o slide para a turma, tá, gente? Só relembrando aqui, ó. O slide vai ficar guardado aqui. Vou mandar para o Fábio depois, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, beleza? É muito tranquilo. Olha só, gente. Choveu muito em São Paulo. Choveu é um verbo, né? Chover, né? Muito em São Paulo. É uma frase também, né, gente? E ela consegue transmitir corretamente, entendeu? O sentido da comunicação. A comitiva deve desembarcar no aeroporto. A gente também tem a questão da hipótese aí na frase. Essa frase exprime uma hipótese, correto? E aí, relembrando o que eu tinha dito, para que a frase, né, exista, a presença de um verbo não é obrigatória. Igual vocês viram no silêncio, vocês viram no fogo. Tem várias expressões que são frase. Quando a gente machuca, quando a gente bate o dedinho aí na quina da mesa, né, o que a gente grita, né? Como é que as coisas são, né, propagadas? Como é que a gente exprime o que a gente está sentindo, né? Através da frase, tá? Desde que o enunciado possua sentido completo, ele constituirá uma frase, certo? Um ok que a gente dá numa mensagem, geralmente o ok até hostil, eu evito, ele também exprime essa coisa da mensagem, essa coisa da necessidade aí de comunicação, beleza? Vamos passar para frente no slide aqui, espero que todos estejam entendendo. Quem não entender, mande mensagem para mim no inbox aí, que ele pede para explicar novamente alguma coisa que tenha ficado não tão bem explicada, que a gente explica direitinho, tá, gente? Olha só, existem alguns tipos de frases cuja entonação é mais ou menos previsível de acordo com o sentido que transmitem, o que a gente estava falando anteriormente, tá? São elas. Letra A, frases interrogativas, tá? Elas ocorrem, pessoal, quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta, beleza? O que seria, gente, a interrogação direta, certo? Você aceita um copo de suco, né? É você se comunicar, né? Colocar uma frase diretamente para o seu interlocutor, né? Já que você é o enunciador aí, né? O interlocutor é o que está escutando, né? O que você está falando. É para quem você dirige o seu desejo, a sua necessidade de comunicação e de se fazer entendido, correto? Isso é a interrogação direta. Desejo saber se você aceita um copo de suco. É uma interrogação indireta por quê? Ele não pergunta diretamente. Ele coloca numa questão de desejo e, embora não tenha um sinal de interrogação no final, que é uma coisa que determina a frase, né, gente? No sentido de perguntar, embora ela acabe com um ponto final, ela é entendida assim como uma pergunta, uma interrogação indireta. E ela é muito usada no sentido formal, tá? No sentido culto, né? Da nossa gramática portuguesa, certo? Então, esse é o sentido indireto. É como se você estivesse se reportando, né? A pessoa de uma forma mais sofisticada. Geralmente, isso também é analisado, né? Quando estamos usando, no caso, a relação de terceira pessoa, né, gente? Quando a gente está falando de uma terceira pessoa, quando a gente está perguntando de uma terceira pessoa, temos os costumes, né, os costumes de colocar essa coisa na imparcialidade aí, né, na questão indeterminada. Beleza, gente. A gente tem também, de acordo com a entonação ainda, que é o que tem a relação com a fala, que evolui muito mais rápido que a escrita. Eu dei isso na aula presencial. Eu expliquei isso na última aula presencial que tivemos, tá? Vamos lá, galera. Frases imperativas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho,
ou faz um pedido utilizando o verbo no modo imperativo, tá? E elas variam, pessoal, de acordo com a necessidade comunicativa e com a entonação, que é o nosso foco agora. Entonação na fala, tá, gente? A frase no sentido da entonação. Podem ser afirmativas ou negativas, correto? Então, vamos lá. Faça-o entrar no carro. Afirmativa, né, gente? E a questão da imperatividade, que é uma matéria que também trabalharei melhor, né, e de forma mais detalhada, posteriormente com vocês, né? Ela tem o sentido de imperador mesmo, de dar ordem, de mandar, tá? Mas aí também temos mecanismos que nós utilizamos para suavizar, para que essa questão de ser mandado, né, ela seja suavizada. Não faça isso. A questão negativa, tá, gente? Ó, um presente do Zoom aqui, a gente ganhou mais tempo, tá, galera? Amei aqui. A gente estava próximo dos 40 minutos, eles iriam interromper a reunião, mas aí a gente ganhou um tempo aí, beleza? Então vamos lá. O Zoom também ajuda, né? Nessa quarentena aí. Espero que todos estejam bem na quarentena. Não saiam de casa, pessoal. Não podia deixar de falar isso com vocês. Voltando aqui para o foco da aula. Não faça isso, a questão da entonação negativa, tá? Dê-me uma ajudinha com isso, certo? Tá na afirmativa também, né, galera? Embora a pessoa esteja pedindo alguma coisa, ela pede, né, com um tom imperativo também, certo? Depois a gente vai ver os 3 modos, galera, que aí também é uma parte que está ligada à sintaxe. A gente tem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Eu tenho que falar, dar uma prévia do que vai acontecer para vocês entenderem a minha explicação aqui, ok? O modo indicativo indica, né, o presente, uma ação presente, uma ação que a gente tem certeza que está acontecendo, que vai acontecer. O modo subjuntivo tem uma relação direta com a hipótese, tá, gente? Com probabilidades, possibilidades. E o modo imperativo tem uma relação muito direta com a questão de dar ordens, de distribuir, delegar tarefas e delegar pedidos, né? E pedir para que sirvam de alguma forma, né? Próximo slide aí, pessoal. Frases clamativas. Frases clamativas, né? Nesse tipo de frase, o emissor, né? Ele exterioriza aí um estado afetivo, né? Apresentam entonação, gente. Desculpa aí o erro no slide, tá? Ligeiramente prolongada, tá? E aí, quando eu falo na questão da entonação na frase, a gente pode interpretar, por exemplo, que prova difícil, Deus vai abençoar, que é de contagem, não vai ser. Ô, Senhor, vamos pensar nisso aí, né, gente? Vamos passar nesse negócio aí, Deus quiser. Então, a gente tem aí, que prova difícil, tem a ver com a entonação demais, né, gente? O que a gente quer passar. A gente está exclamando que a prova é difícil. Imagina se eu falasse assim, ai, que prova difícil. Aí eu estaria o quê, né? Um sentido diferente na frase, né? Então, tem a ver muito com o sentido que a gente quer transmitir para o outro, né? A intenção que a gente quer transmitir. A gente tem esse exemplo aí também, ó. É uma delícia esse bolo. Imagina eu falando isso com uma voz debochada, com uma voz, né? De nojo, de desfeita, né? Diferente, né, gente? A exclamação, ela é para esses sentidos. Ela consegue delimitar e tem uma relação mais direta com o que a gente está sentindo, que é diferente da afirmação, que já demonstra na frase o que a gente está sentindo, tá? E tem uma relação diferente também com a interrogação, que é a questão de fazer uma pergunta. Beleza, gente? Agora a letra D. Frases declarativas. Ocorre quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa.
podem ser afirmativas ou negativas. Frases declarativas têm a ver com o sentido de fazer uma declaração e se fazer ser entendido. A gente pode reparar que essas frases mais elaboradas, elas todas precisam, de alguma forma, elas demonstram, né, gente, uma ligação direta com o verbo, beleza? A gente consegue ver isso aí, tá? Por exemplo, obrigaram o rapaz a sair, né? Obrigaram, a gente tem um verbo, né? Aí, no sujeito indeterminado, a gente não sabe, né? Quem que obrigou quem a sair, mas a gente sabe quem saiu, correto? E aí, essa frase é afirmativa, correto? E aí, nessa situação comunicacional, a gente consegue delimitar mais ou menos, né? O que são as frases declarativas, tá? Nesse sentido, né? Que a gente está falando aqui, ó. Peraí que eu vou descer um pouquinho para a gente poder ver direitinho aqui. Todo mundo está conseguindo ver direitinho, espero, né? Então, eu tenho que conseguir aqui, ó. Só ajeitar a tela aqui, tá, gente? Sem passar para o próximo por enquanto. Isso, obrigaram o rapaz a sair. Espera aí que deu um probleminha na tela, mas a gente já resolve. Isso. Aí, ó. Vamos lá. Vocês estão entendendo, gente, direitinho? Espero que sim. Os microfones estão desligados, mas eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, vocês podem parar. A gente tem aí também a frase, ela não está em casa, que é uma declaração negativa, né? A gente tem aí o pronome aí de negação, né? Que é o não. A gente tem aí um sujeito determinado também, que é a questão do ela. A gente não sabe quem é ela, mas a gente sabe o gênero. Na verdade, a gente sabe, né? É um sujeito, na verdade, simples, porque é ela, né? A gente sabe que é uma mulher, então não é indeterminado. Está em casa, correto? São frases declarativas que contam alguma coisa. A famosa frase da fofoca. Vamos colocar no modo recreativo aí para a gente entender melhor. Entendeu? É a frase declarativa. Vocês estão conseguindo compreender, gente, que frase, mesmo ela tendo uma palavra ou ela tendo mais palavras, ela dá esse sentido de se fazer, entender? Estão mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver. Rapidinho, galera. Pra gente continuar. Boa noite, Betina. Respondendo a Betina aqui, gente, no Messenger aqui. A questão da comunicação tem que ser legal para todo mundo. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui com vocês aqui no slide. Vamos lá. Slide. Vamos lá. Próximo slide aí, galera. Vou fechar aqui. Isso. Próximo slide. Vamos lá. Frases optativas, pessoal. Olha só que nome bonito. Helenice vai entrar aqui agora. Continuando aí, gente. Frases optativas, tá? São usadas para exprimir um desejo. Por exemplo, Deus te acompanhe. Você tem um desejo que a pessoa chegue bem. É uma frase que delimita, né? E que mostra, né? Um desejo que a pessoa chegue a algum lugar em segurança, correto? E aí a gente tem também outra frase que está falando aí, bons ventos o levem, né? Galera, a Betina está sugerindo que algumas pessoas desliguem o microfone aí, porque está dando interferência, tá, pessoal? E aí, por favor, ligar o microfone só caso queira me falar alguma coisa muito urgente, que não esteja entendendo, ou caso tenha alguma dúvida, beleza? Espero que todos estejam entendendo aí direitinho, tá? Vamos para a próxima tela aí, pessoal. Vamos lá, compartilhando aqui o slide com vocês novamente. De acordo com a construção, as frases classificam-se em frase nominal, tá?
que é a frase construída sem verbos, tá, gente? Frase nominal, que tem o quê, gente, na sua concepção, né? Assim, na maior concepção, o nome, né? A gente tem aí fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Olha para vocês verem várias frases, entendeu? Pelo menos 4 aí, fora as outras que a gente leu anteriormente, que não precisam necessariamente utilizar o verbo. Então, gente, a diferença maior da frase para a oração que veremos logo a seguir e para o período é que a frase não necessariamente precisa do verbo, desde que o sentido na frase esteja passando uma significação completa, pessoal, tá? Porque também não adianta, mas a frase não tem verbo. E aí coloca qualquer coisa lá e fica uma frase incompleta, né? Diferente dessas que estamos vendo, e aí você não consegue transmitir o que realmente você quer transmitir. Isso não é frase. Aí significa uma falha de comunicação nisso. E a frase, ela é isso, ela é o sucesso na comunicação, tá, gente? Então, vamos lá. Frase verbal, meu povo, é a frase construída com verbo, tá, gente? Frase verbal é que tem verbo. Se tem um, se tem dois, isso a gente vai delimitar o que significa ter mais de um verbo ou ter um no próximo tema que veremos a seguir. Combinado, meu povo? Então, beleza. Por exemplo aí, gente, o sol ilumina. Vocês estão vendo aí, eu grifei o ilumina. Ilumina, né, do verbo iluminar. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. A gente tem 2 verbos aí. Tá, gente? Então, essa é uma frase verbal. Beleza? Que é diferente da nominal, que não precisa de verbo para a gente poder compreender. Tá? Vamos ver as mensagens. O microfone de alguém está aberto aí, gente. O Douglas está falando que o microfone da pessoa que pediu para desligar está aberto, gente. Quem puder fechar aí, dá uma moral para a gente aí, meu povo. Por favor. Para a gente conseguir dar essa aula na tranquilidade aí. E para que todo mundo consiga entender. E assim, eu estou adorando a tecnologia, tá, gente? Eu sou analfabeto digital. Mas eu estou fazendo esse esforço aí para poder comungar o conhecimento com vocês aí. Amém? Ô, glória. Vamos lá. Compartilhando tela com vocês. Seus lindos do meu coração. Fiquem em casa. Evita o coronavírus. Vamos lá. O sol há de brilhar mais uma vez. Que beleza. Os casais saíram. O verbo sair, gente, para jantar. Tá? Então, como eu tinha dito, é uma frase verbal, construída com verbo. A quantidade indifere agora. Vou explicar para vocês a diferença da quantidade, porque a quantidade determina uma outra coisa, tá, gente? Determina se o período é composto ou não, coisa que veremos a seguir no Globo Repórter. Tô brincando, a gente vai ver aqui na aula de hoje com vocês, tá bom? A bola rolou, escada abaixo, do verbo rolar, tá? Rolling Stones, pedra rolante. É isso aí, gente. Vamos lá. Próximo slide, vocês estão preparados para essa emoção? É o 7. 7 é o número da sorte. Vamos lá. Estrutura da frase, meus amigos. Vamos lá. As frases que possuem verbo são geralmente estruturadas a partir de 2 elementos essenciais, tá? As que possuem verbo, pessoal, as frases que têm verbo, ok? As frases que não têm verbo, elas não necessariamente são compostas por sujeito e predicado, tá? Isso não significa, no entanto, que tais frases devam ser formadas, no mínimo, por 2 vocábulos. Na frase saímos,
que é um verbo só, tá, gente? Por exemplo, há um sujeito implícito na terminação do verbo nós, tá, gente? Veremos também, posteriormente aí, a classificação dos sujeitos. Estou preparando uma aulinha super maravilhosa para vocês em relação ao sujeito aí. Tudo bem? Então, vamos lá. O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa. Tá bom, gente? O número, gente, tem uma relação direta com o que a gente chama de plural, tá? Beleza? E aí, a gente tem 2 pessoas aqui na sala de espera. Vamos admitir aqui. Admitir. A pessoa está aguardando. Tá, beleza. Pronto, já admiti a pessoa aqui. E é isso aí. Agora tá tudo lindo. Vamos retornar. É isso aí, ó. O sujeito implícito é o nós, tá, gente? Saímos. Quem saiu? Eu tô incluído, né? Uma pessoa. E aí, pode ter mais uma pessoa, ou mais de uma pessoa, ou 1995 pessoas, mas nós saímos, tá? O sujeito, gente, é o termo da frase que concorda com o verbo em número e pessoa, como eu tinha dito, né? E aí, ó, é normalmente, gente, o ser de quem se declara algo, o tema de que vai se comunicar, tá? Então, o sujeito, geralmente, é de quem se fala. A gente fala da ação do sujeito, a gente remete alguma atividade ao sujeito. E é aí, entendeu, que a gente tem na situação comunicacional da frase, que tem o verbo, né? Aí que a gente chega no predicado, ok? O predicado é a parte da frase que contém a informação nova para o ouvinte. Geralmente é no predicado que contém aquilo que você quer transmitir, tá, gente? A gente tem o sujeito da frase, que geralmente é a quem se refere, e a gente tem um predicado, correto? Então, vamos lá. Normalmente, ele se refere ao sujeito constituindo a declaração do que se atribui ao sujeito. É sempre muito importante analisar Eu também sou qual igual é você, o não tem muita núcleo preferência não, mas agora eu tô significativo comprando dela, eu tô da achando ela boa, declaração. também é bom. Se o núcleo da 2,48, tem dia que tá declaração 2,28, estiver o no preço dela é bom verbo, também. Eu tô comprando só teremos dela, é um porque eu vi na geladeira, predicado eu tenho que fazer verbal, gracinha tá, no gente? copo, sabe? Aí eu falei, ué, Ocorre deve nas ser a Rê frases que comprou, porque verbais. aqui toma uma Então, cervejinha mesmo que eu sei que se gosta, a ela serve. frase é nominal, por exemplo, tá, gente? O núcleo vai estar no nome, é diferente. Se o núcleo da declaração estiver em algum nome, teremos um predicado nominal. Ocorre nas frases nominais que possuem verbo de ligação, que é uma coisa também que eu vou trabalhar com vocês melhor mais na frente, tá? Posso passar para o próximo slide, né, turminha? Vamos para o próximo slide. Vamos ser felizes novamente aqui, ó. Observa aí, pessoal. Olha só. O amor é eterno. Mentiroso, mas tudo bem. O tema, o ser de quem se declara algo, o sujeito, é o amor. A gente está falando sobre o amor, gente. Então, o predicado tem uma relação direta com o sujeito. A declaração referente a o amor, ou seja, o predicado, né, é a parte aí, né, que fala que é eterno. Beleza? Esse é aí, galera, é um verbo de ligação, tá? Por que é verbo Já de que não chama ligação? mais não, Porque o porque verbo de toda vez que ligação, alguém ele chama, eu dou uma exprime desculpa, um agora não chama mais não. estado, tá? Uma coisa que está acontecendo agora, mas pode deixar de acontecer. Uma coisa que é passageira. Entendeu? É o verbo de ligação, tá? Então, vamos lá. É um predicado nominal, pois seu núcleo significativo é o nome eterno, tá? Já na frase, os rapazes jogam futebol, o sujeito é os rapazes, tá?
que identificamos por ser o termo que concorda em número e pessoa com o verbo jogam. Entenderam isso, gente? Vou ler para vocês novamente aqui, explicando direitinho. Ó. O sujeito é os rapazes, nessa frase, os rapazes jogam futebol, tá? Que identificamos por ser o termo que concorda em número e pessoa. Olha para vocês verem. Os rapazes, a gente tem um plural aí, né? Então, o artigo, a gente está vendo aí, ele concorda com o sujeito, né, em número, porque se eu colocasse, por exemplo, o rapazes, estaria errado. Jogam, também concorda, né, que é o verbo futebol, né? Futebol é um jogo, né, gente? Então, os rapazes não jogam futebols, né? De acordo com o que vocês acreditam que seja o plural dessa palavra aí. Porque, né, não existe. Futebol é um jogo que se joga coletivamente, inclusive, né? Vamos lá. Ei, Sara, ei, todo mundo que entrou aí, vamos lá. Coronavírus, fica em casa. O predicado é jogam futebol, tá, gente? Cujo núcleo significativo é o verbo jogam, tá? Temos, assim, um predicado verbal. Correto, gente? O núcleo é jogam. E é um verbo diferente do que é um verbo de ligação. É aí que está a diferença. O meu povo, ele exprime um estado. O amor é eterno, mas ele pode deixar de ser. Mas professor, os rapazes jogam futebol. Eles podem deixar de jogar. Então, assim, qual que é a diferença disso? O jogam, ele não exprime um estado, ele exprime uma ação, tá? Alguém levantou a mão aqui, gente. Deixa eu só ver aqui. Vou interromper a imagem para poder ver, tá? Se alguém tem uma dúvida aqui, para poder solucionar. E ver no bate-papo. Oi, Helena, fala comigo. Você levantou a mão? Você tem alguma dúvida? Manda no privado aí para nós, a gente poder solucionar para você, tá? Achei que você tinha até mandado aqui no bate-papo. Vamos lá, gente, voltando aqui, ó. Achei a tela de novo. Então, gente, o como eu tinha dito, é um verbo de ligação, que é uma coisa que eu vou trabalhar com vocês também mais na frente de forma melhor, então vocês vão entender melhor. O exprime o estado, tá? Quem é pode deixar de ser. Então, quem é pode ser que em algum momento já foi. E o jogam não. O jogam, ele exprime uma ação. Ele é um verbo significativo. Ok, pessoal? É diferente, tá? Vamos lá. Então, gente, agora, como a gente falou de verbo, vocês vão entender o que significa oração, beleza? Amém? Então, vamos lá. Toda frase ou parte da frase que apresenta verbo. Tá bom, galera? Então, a oração, ela tem uma ligação direta com o verbo. Mas, professor, e se a oração não tiver verbo? Aí não é oração, gente. A oração, ela tem que ter obrigatoriamente a presença do verbo. Ok, gente? A oração tem que ter obrigatoriamente a presença do verbo. Combinado? Combinado? Correto? Então, vamos lá. Demorou. Isso aí. Exemplos. Choveu muito em Santa Catarina. Então, galera, quantos verbos a gente tem aí? A gente tem só o choveu, não é verdade? O muito é um advérbio aí, né, de intensidade. O em aí é uma conjunção, né? E liga também, querendo ou não, um elemento coesivo aí. E o Santa Catarina é o lugar, né, gente? Então, a gente tem um verbo. Então, o número de orações que teremos na frase são determinados pelo número de verbos que temos na frase. Cada verbo significa uma oração, tá, gente? Beleza? Olha aí para vocês verem, ó.
enchentes costumam causar transtornos. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas tem dois verbos, que é o costumam do verbo, né? Costumar e causar, né? Por que que é só uma oração se são dois verbos? Porque é uma locução verbal, gente. O que que é uma locução verbal? Quando a gente junta duas classes de palavras, no caso aí até da mesma classe, né? No caso, dois verbos aí, para intensificar ou para passar uma situação comunicacional. Entende? Vamos lá. As enchentes costumam causar. Temos dois verbos, mas só um desses verbos, galera, é o principal. Qual que é o principal? É o costumam ou causar? Vamos ler sem o causar aí. Enchentes costumam transtornos. Tem um sentido real e legal nisso, gente? Não tem. Ficou estranho, não ficou? Ficou muito estranho. Agora, vamos colocar aí sem o costumam. Vamos falar só o verbo principal, que é o causar, tá, gente? Enchentes, causar, transtornos. Aí ficou parecendo a pessoa que está aprendendo a falar, né? Como a galera ficava fazendo bullying errado com os índios, né? Enchentes, causar, transtorno. Pois é, galera. Se a gente pegar esse verbo principal e adequar ele à frase, a gente vê que faz sentido se a gente falar enchentes causam transtornos. Entendeu? O costumam já está nesse modo, mas aí a gente vê que ele foi colocado só para demonstrar que as enchentes que causam transtornos, né, elas fazem isso, né, com uma regularidade. Então, a locução verbal ela conta com um verbo auxiliar e um verbo principal. Isso é uma locução verbal. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Ok? Costumam causar. Olha para vocês verem. O verbo principal aí, gente, é o causar, tá? Então, é uma oração só. Porque a locução verbal aí, ela está intensificando e mostrando que a causa, né, a enchente, a causa do transtorno, ela acontece com uma regularidade, que as enchentes têm o costume, entendeu? Que as enchentes sempre, geralmente, tá? Causam transtorno. O verbo principal aí, gente, é o causar. Por isso que é uma oração só, embora tenham dois verbos. Entenderam? Ficou claro? É muito importante, isso cai em prova, tá? Dois verbos juntos, galera. Pegadinha aí, vamos analisar na frase, tá? Dois verbos juntos. Vamos colocar que está na prova aí. Classifique para mim quantas orações tem nessa frase. Aí, se você olhar rápido, sem prestar atenção, você vai falar que tem duas orações, tá? Mas não, fiquem atentos à locução verbal. Temos várias, a gente tem estamos indo, estávamos indo, geralmente, estamos fazendo, tá? Geralmente o verbo que vem depois, que é o segundo, numa locução verbal, é o principal. É ele que vale, ok? Espero que tenha ficado bem explicado essa parte, porque isso gera muita dúvida nas pessoas. Então, vamos lá. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Reparem aí, para vocês verem. Aí já é diferente. Ó, quando chove muito, a gente tem uma vírgula separando aí, né, gente? A gente tem uma oração coordenada aí. E aí, o chove tem uma relação direta, né, com a questão da temporalidade, que é quando, né? E o causam tem uma relação direta com as enchentes e também com o transtorno. São dois verbos na oração, tá? Então, são duas orações. Ok, gente? Quando não é locução verbal
que conseguimos presenciar aí 2 verbos, são 2 orações. Se tivesse mais uma complementação nessa frase, que tivesse o mesmo sentido, teriam então 3 verbos, né, gente? E aí seriam 3 orações, correto? É isso aí. Próxima. Vocês entenderam, gente, a questão da oração? Como é que a gente classifica uma oração? Se tiver um verbo na frase, uma oração. Se tiver 2 verbos na frase, desde que eles não sejam uma locução verbal, onde temos um verbo auxiliar e um verbo principal, entendeu? Aí teremos 2 orações. 3 verbos na frase, desde que não sejam, tá, gente? Desde que não sejam locução verbal, aí teremos 3 orações, ok? E assim por diante, tá? Agora, gente, que a gente já sabe, né? O que é a frase? Que temos frase nominal e temos frase verbal. Agora que a gente já sabe que temos a oração, que é o verbo, que para a frase ser uma oração, ela tem que ter verbo, tá? E que a quantidade de oração está ligada à quantidade de verbos principais que temos na frase, tá? Poderemos agora passar para o período, ok? O tema de hoje é frase, oração e período, correto? Então vamos lá. Vamos falar do período, pessoal. Então é isso, ó. Toda frase constituída por uma ou mais orações, tá certo? Nossa, falei igual o presidente aqui, Deus me livre. Toda frase constituída por, né, uma ou mais orações, tá? Então é isso. Tem uma frase, ela tem oração, ela pode ser classificada e caracterizada, obviamente, como período. Tá legal, galera? Então, beleza. Vamos para o próximo slide aí. Olha só. Dependendo do número de orações que o formam, o período pode ser simples. Quando que o período é simples, gente? Formado por uma única oração, tá? Que recebe o nome de oração absoluta. Então, o período simples é composto por, né, uma única oração. O que é uma única oração mesmo, gente? Quando é um verbo só na frase, tá? Uma oração é quando tem um verbo apenas na frase, ok? Chamamos isso de período simples, tá? A gente vai ver isso em redação também, nas próximas aulas, que quando a gente está escrevendo um texto, é muito importante, gente, que estejamos atentos aí, tá? A questão de cada frase ter no máximo 2 períodos, tá, gente? Para a gente poder ir no máximo 2 orações ou 3. Para a gente não fazer textos muito longos, tá? Para a gente não colocar muita vírgula num texto e fazer o texto muito prolixo, tá? E aumentar a chance de errar na redação, escrevendo coisas erradas, fazendo períodos muito longos, tá, gente? Então é muito importante a gente saber a diferença de frase, oração e período, também para a escrita, também para a redação, beleza? Aqui eu vou dar uma olhadinha na sala de espera, pessoal, para poder admitir o povo. Então vou interromper um pouco a imagem, aí vai aparecer minha cara feia, mas daqui a pouco eu volto no slide aqui, tá? Vamos ver. Sala de espera. Aqui, ó.
Vamos lá. 3 pessoas. Admitir. Admitir Aniele, admitir Cristiane, admitir todos. Beleza, já admiti todo mundo. Todo mundo admitido. Ô, Glória. Vamos lá. Vou voltar aí, galera, compartilhar com vocês a tela, tudo bem? Vamos lá, porque o negócio tá bom, galera. O negócio tá bom. Português é vida, gente. Não se esqueçam. Vamos lá. Voltando aí, galera, para a frase aí, né? A gente viu que um período simples é formado por uma única oração, que é a frase que tem um verbo só, que é o principal para se constituir uma oração, tá? Vamos lá. O preço do combustível continua alto, tá? Isso também é um exemplo de, né, um período simples. Olha só para vocês verem. O preço do combustível continua, do verbo continuar, tá, gente? Ele, continuar no caso, é um verbo de ligação? Será? Não é, gente, embora tenha uma relação de estado, tá? Ele não é um verbo de ligação. Então, o preço do combustível continua alto, é um verbo só. Então, é uma oração, né? E uma oração só na frase e é um período simples, tá, gente? Então, vamos lá. Período simples é que a gente tem uma oração só, beleza? É a oração absoluta, o período simples. Então, vamos para o período composto aí, né, galera? Período composto, formado por mais de uma oração. O que significa isso, gente, no período composto? Que é formado por mais de uma oração. O que seria esse período composto aí para a gente? Né? Período composto aí, galera, é que tem mais de uma oração, ou seja, né? O que é isso? Espero que ele me telefone ainda hoje. Então, se vocês repararem aí, nós temos o verbo esperar e temos o verbo telefonar na mesma frase. Na mesma frase, tá, gente? Então, vamos aí, vamos contar. O verbo esperar, uma oração, e o verbo telefonar, 2 orações. Então, se temos 2 orações na frase, o período deixou de ser simples. Agora temos um período composto, ok? Então, é um período composto. A gente não tem só mais uma oração na frase. A gente tem 2 orações. Poderíamos ter 3 orações, 4 orações, 5 orações, o que ficaria uma frase enorme e uma frase anti-redação, tá? Mas aí o período seria composto. Combinado, turminha? Vocês entenderam direitinho? Então, beleza. Aqui, ó, a gente chegou no ponto, né, de falar do sujeito, porque tem uma relação direta com a oração, tá, gente? O sujeito tem uma relação direta com a oração, beleza? Quando a gente fala de sujeito, a gente fala de quê, né? A gente fala do termo da oração a respeito do qual se declara alguma coisa. O sujeito é como se fosse o protagonista do filme, beleza? Ele é o cara de óculos, de acordo com o disco novo do John Gay. Essa frase é antiga. O sujeito ele está totalmente ligado às orações, tá, pessoal? Ele tem uma relação direta com as frases, tá bom? Então, vou dar uma interrompida no compartilhamento da imagem, tá? Para poder adicionar as pessoas aqui e já volto aqui na imagem, beleza? Vou admitir a Vânia. Vânia foi admitida. Mensagem. Não, tá tudo certo aqui.
Cristiane tá entrando, deve estar com a internet ruim. Mas é isso aí, tá, pessoal? Vamos passar aqui para a próxima coisa aqui, ó. E aí, antes de eu começar a falar de classe de palavras, eu tenho que delimitar o sujeito aqui para vocês, beleza? Então é isso, ó. O sujeito é o termo da oração a respeito do que se declara alguma coisa, tá ok? Características do sujeito, pessoal. Na prática, o sujeito pode ser identificado, né? Fazendo o quê? Ao verbo da oração, a pergunta. Quem é que? Ou que é que? Para identificar o sujeito aí na frase, gente. Nem sempre o sujeito é fácil de ser identificado, tá? O português é uma língua de origem românica e de estrutura complexa, tá bom, gente? E realmente, às vezes, fica complicado mesmo de conseguir, tá? Identificar, tá bom? E aí, o sujeito tem uma relação direta com a frase, com a oração, que é o número de verbo que tem na frase, porque senão não é oração, é só uma frase nominal, tá? Frase nominal não tem verbo, tá, gente? Relembrando aí. E o período, que é simples se tiver um verbo só, e é composto se tiver dois ou mais, tá? Então, vamos lá. O sujeito pode ocorrer antes do verbo. Ordem direta. Qual que é a nossa ordem direta, gente? Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, Bruno. Verbo, leciona. Objeto, português, tá? Sujeito, verbo e objeto, que é o mais comum, tá bom? É o mais comum pra gente, beleza? Vamos lá. O sujeito faz o verbo concordar com ele. Então, gente, tem que ter um cuidado aí com o número de pessoa, mas também com a flexão que a gente vai usar no verbo. Se a gente vai usar uma flexão, né, de tempo e de pessoa, tá? A gente tem que ter uma relação de cuidado com isso. A gente não pode falar, por exemplo, os meninos jogam bola. É uma coisa meio estranha, né, pessoal? Não dá muito certo isso, não. Temos que ficar atento. Demorou? É isso aí. Vamos lá. O núcleo, palavra principal do sujeito, por ser um termo independente na estrutura da oração, não pode ser regido por preposição. Ou seja, o núcleo do sujeito, tá, gente? Ele não pode ter uma relação direta com preposição. O que é preposição, gente? Para, de, pra. E aí, assim, né? É tudo aquilo que faz, de certa forma, uma ligação, tá? E tem uma relação que de parecido com a locução verbal, tá, gente? Tem uma relação parecida com a locução verbal aí. Que quando a gente fala, por exemplo, o que seria a preposição? A gente tem o para, a gente tem o pra mais o o, né? Mais o a. Aí fica para, por exemplo, que é uma preposição no caso, que é um pronome e um artigo, né? E aí isso aí faz a preposição, certo? A gente tem a crase, por exemplo, que é uma preposição, que é o a, artigo, mais o a, que é o a, né, que a gente fala geralmente da crase, tá? Então, isso é preposição. Geralmente é assim que a gente consegue identificar, beleza? Calminha, tá, galera? Tá quase acabando. Sei que vocês devem estar cansados aí, mas vai valer a pena. Então, vamos ver a classificação dos sujeitos aí, gente. Temos o sujeito simples. Como é que a gente classifica? Possui um só núcleo, tá? Um pássaro triste piava no viveiro. O um é o que, gente? É um artigo indefinido. A gente não sabe, tá? Qual que era o pássaro que estava piando triste. O pássaro
é o elemento principal. A frase fala dele, para ele, em relação a ele. Vocês compreendem, gente? Isso. Um pássaro triste piava no viveiro. Triste, né, que é um complemento aí, é um adjetivo, né? E um adjetivo relacionado ao pássaro, pela condição dele, tá? Um pássaro triste aí, ó. Um pássaro triste piava no viveiro, tá? E o piava no viveiro aí, gente, também é uma complementação, né? É tipo o objeto da frase. O elemento principal é só um. O elemento principal dessa frase é o pássaro, tá, gente? A gente não tem um pássaro e um gavião. Que também é um pássaro, mas seria uma outra, né? Uma outra espécie, assim. Aí seria sujeito composto, que é o que a gente vai ver no próximo tópico aí, ó. Sujeito composto, galera, possui mais de um núcleo, tá certo? O medo e a conjunção aí de ligação, de adição, tá? O e é uma conjunção de adição. O medo e a raiva o dominaram. Beleza? O artigo definido, medo e a artigo definido, raiva, o dominaram, tá? Sujeito oculto, gente, ou elíptico ou desinencial. Pode ser conhecido dos 3 jeitos, tá? Pode cair lá no texto lá da prova do concurso, classifique o sujeito desinencial. Vai ser oculto, tá, gente? Elíptico, da mesma forma. Ele é identificável pela terminação verbal ou pelo contexto. O que é o oculto, gente? Você sabe que ele está lá, mas ele não é colocado, ele não é demonstrado graficamente. Vocês conseguem compreender? Ele não é demonstrado na frase, mas você sabe que ele está lá. Iremos a Recife no domingo. Quando você fala com alguém, iremos a Recife no domingo, você sabe que você também vai. Então, nós iremos, tá? Nós iremos a Recife no domingo, beleza? Ó, tem um bate-papo aqui, galera. Só interromper o compartilhamento rápido aqui, para poder ver a mensagem. Ó. Estão pedindo para desativar o áudio aí, gente, de alguém, que eu não sei quem é. Ah, tá. Ô, Vitão, acho que é do Vitor. Eu vou desativar seu áudio rapidinho aqui, beleza? Que a galera pediu aqui, tá? Não sabe que Mas tá aí desativado. depois a gente ativa de novo aí, tá certo? Que eu recebi a mensagem aqui da Sara para desativar, tá bom? Aí, desativei da Cirlei e desativei da Deusa também, tá? Depois a gente ativa de novo, pessoal, porque, né, a aula também tá acabando aqui, e aí a gente conversa depois, a gente bate um papo se vocês quiserem, tá? Voltando a compartilhar aqui, beleza? Olha só, iremos a Recife no domingo. Então, quem iremos a Recife no domingo? Nós iremos, tá, gente? Nós iremos. Segunda pessoa aí, né, do plural. A Recife no domingo. Então, a gente sabe que somos nós que iremos, mas não está explícito aí verbalmente, tá? Então, a gente tem essa divisão, a gente tem essa separação aí, beleza? Então, é isso. E aí, ó, eles lutaram e obtiveram sucesso. Vocês repararam esse eles aí, pessoal? Que o eles está em terceira pessoa? Geralmente, quando a gente vê coisas em terceira pessoa, a gente já fala que é indeterminado, não é verdade? Ah, esse sujeito é indeterminado. Não, seria indeterminado só se o eles não tivessem aí.
Só se a frase fosse: lutaram e obtiveram sucesso. Por quê? Porque não sabemos mesmo, sim, né? A gente não sabe quem lutou. Nós não sabemos quem lutou. Então, nesse caso, a gente sabe, tá? Eles lutaram. Ah, professor, mas a gente sabe que é eles. Tá. Mas mesmo assim, a gente não sabe mesmo quem são eles. A gente sabe que são eles. Mas fica oculto para nós, tá? Sei lá, a gente não sabe. Ah, o Renan, o Natan, o Djavan. Não tem alguma coisa delimitando de verdade, tá? Então, é o sujeito oculto, beleza? Sujeito indeterminado, foi o que eu falei com vocês em relação à terceira pessoa, tá? É o seguinte, quando não é possível determinar o sujeito, né? Existem duas estruturas, galera, duas de oração, que podem ser usadas para indeterminar o sujeito. Oração com verbo na terceira pessoa do plural, sem referência ao elemento anterior. O que seria o elemento anterior, gente? O sujeito, o artigo, né? Que geralmente aparece antes do verbo, não é verdade? Aí vamos ver a frase. Atualmente espalham muitos boatos. O que é o atualmente, gente? O que é o atualmente? Atualmente, ele é um advérbio, não é verdade? Um advérbio não é sujeito, tá? Advérbio, ele modifica o adjetivo ou verbo, não é verdade? Espalham, tá em qual pessoa? Quem espalha? Eles espalham, então tá em terceira pessoa. Mas não tem o eles escrito ali. E a gente também não sabe quem são eles, quem são elas, podem ser elas também, né? Então, é indeterminado, gente, por isso. Não sabemos quem é, não sabemos o gênero, só sabemos que espalha. Tá bom? Então, vamos lá. Com o verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Aí, ó, esse VTI, VL e VI é verbo transitivo indireto, é um assunto que a gente vai trabalhar depois com mais cuidado. Verbo de ligação, que exprime estado, né, gente? Como eu tinha dito, não é um verbo como todos os outros, ele é um verbo que exprime estado, ele está mais ligado à nomenclatura, está mais ligado a nome, tá? E o verbo intransitivo, né? Mas, né, a partícula se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisou-se de novos professores. Quem precisou? Não sabemos. Se tivesse aí o precisou sem o se, a gente ia saber, sabe? Querendo ou não, de certa forma, aí seria um sujeito o quê? Oculto, tá, gente? É diferente. Como a gente tem o se aí, que é o índice de indeterminação do sujeito, tá? A gente não sabe. Isso tira a caracterização de um sujeito em relação a quem precisa dos novos professores, tá? Próxima frase. Era-se mais feliz naquele tempo. Certo? Então, gente, era-se mais feliz naquele tempo. Quem era mais feliz naquele tempo? O si. Quem é o si? Não sabemos. Entenderam? É por isso que o si é o índice de indeterminação do sujeito. Certinho, galera? Vocês estão compreendendo? Então, vamos lá. Passar para o próximo aqui, ó. Oração sem sujeito. Gente, regrinhas aí para oração sem sujeito, tá? Ele é a oração que tem mais regrinhas. Então, vamos lá. O verbo haver, significando existir, galera. Acontecer, indicando o tempo passado, tá? Aqui já houve grandes festas. O que isso quer dizer? Já existiram, já aconteceram grandes festas, tá?
O houve, no caso, é a única flexão do verbo haver, né, que é gramaticalmente correta, tá? É uma particularidade. As outras flexões do verbo haver, elas não são necessariamente apropriadas para usar num texto, tá, gente? E aí, por exemplo, o haver, eu acho que ele não, acho não, né? De acordo com a gramática, ele não flexiona no plural, por exemplo. Que a galera usa muito houveram, haviam. É bom evitar, tá, gente? Para que vocês não caiam em contradições em provas, na forma de escrever. Não é muito usual, não é muito utilizável, tá ok, gente? Ó, não havia funcionários na escola, tá? Oração sem sujeito. Aqui já houve. Vamos fazer a perguntinha do sujeito? Quem houve? Não tem como, né? Sabe? Quem existiu? Não tem quem existiu. Então não é o sujeito, é o que existiu. É diferente. Tá vendo? É muito diferente. Quem houve? Grandes festas? Grandes festas seria sujeito? Grandes festas é uma pessoa? Acho que não. A gente pode até fazer esse exercício aí de trocar. Mas não é coerente de acordo com a gramática, tá, gente? Não havia funcionários na escola. Quem não havia? Sabe? Quem é o sujeito? Não tem sujeito. Então é por isso que é oração sem sujeito. Amanhã fará 10 anos que ele partiu. Olha só, gente. Amanhã tem uma relação com o tempo, tá? E relação tanto com o tempo de presente, passado e futuro, ou tempo em relação a elementos e fenômenos da natureza, são sempre oração sem sujeito, tá, gente? Olha aí para vocês verem a variação do verbo fazer, fará no presente, tá? Amanhã fará 10 anos que ele partiu e nunca mais voltou. Brincadeira. Olha aí para vocês verem. Então, é indeterminado. É só fazer a pergunta quando se trata de oração sem sujeito. Quem fará? O amanhã? O amanhã não é um sujeito. Seria sujeito se tivesse o artigo antes da palavra amanhã. Porque o como artigo transformaria o amanhã em sujeito. Aí era como se a pessoa chamasse amanhã. O amanhã fará 10 anos, né, de partida, entendeu? E aí a gente ia ver que essa última parte aí, gente, seria mudada, né? Aí seria o amanhã fará 10 anos de partida, entendeu? Diferente. Verbo, né, ser, indicando tempo, horas, datas e distâncias. Como eu tinha dito, né? Agora são 11h30 da manhã. Gente, relação com horário, tá? Relação com horário, com tempo, data e distância, é sempre oração sem sujeito, tá? É uma regra do português. Não foi eu que inventei, tá bom, gente? Isso é da gramática mesmo. Podem procurar. A minha gramática está ultrapassada e tal, mas isso aí não mudou nas novas normas aí do português, tá, gente? É só dar uma olhadinha que vocês vão conseguir identificar isso aí com mais propriedade, beleza? Vamos lá. Verbos indicativos de fenômeno da natureza. Ontem à tarde, ventou. Quem inventou, gente? Alguém. A gente pode inventar na nossa cabeça que São Pedro soprou, né? Inventou muito aqui. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? A gente, choveu, São Pedro tá arrumando casa. A gente adora essas expressões, né? Essas brincadeiras aí. Mas fenômeno da natureza classifica oração sem sujeito sempre, tá, galera? Isso não muda. Aí, galera, um quadrinho aí explicativo com as funções do si para vocês, tá? Olha aí.
Índice de indeterminação do sujeito. Só para ficar um pouco mais claro, já que eu expliquei as qualidades de sujeito que a gente tem, porque o sujeito indeterminado, ele é um dos sujeitos que causa mais dúvida, tá, pessoal? Ele é um sujeito bem polêmico, assim, ok? Sujeito bem polêmico. Olha só, índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. Sempre junto com o verbo na terceira pessoa do singular, tá, galera? Isso é uma regra que não muda, tá? O sujeito é indeterminado, beleza? A oração não admite a passagem para a voz passiva analítica. A voz passiva, geralmente, a gente troca o sujeito de lugar. Aí ele não é mais o agente, ele é o paciente da ação, ele sofre a ação, geralmente, tá? Aí ele não vai ser o cara que está, por exemplo, regando a planta, entendeu? Ele vai ser... A ação vai vir primeiro, no caso, tá? E aí o sujeito vai ser colocado em um outro lugar na frase, beleza? Vamos trabalhar isso também mais para frente. Não se preocupem, tá, gente? Vai ficar tudo bem explicadinho. Pronome apassivador aí, ó. Com verbo na terceira pessoa, do singular ou plural, tá? O sujeito é determinado e faz o verbo concordar com ele, beleza? A oração está na voz passiva, pronominal, e admite a passagem para a voz passiva analítica, tá? Aí, no caso, mesmo trocando o sujeito de lugar e ele sofrendo a ação, sendo paciente, não agente, conseguiremos mudar quando o pronome é apassivador, beleza? Na questão do se, tá, gente? Que fique bem claro que tem uma relação com o sujeito indeterminado, correto? Então, é isso. Galera, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham aprendido, assim, né, de alguma forma legal, que vocês tenham gostado. Deem o feedback aí para a Aniele, para o Fábio, tá? Estou muito feliz de estar estudando aí com vocês. É um prazer para mim sempre. Preparei essa aula para, né, para fixar bem o conhecimento. Eu dei uma simplificada, né, nos termos, mas vocês podem pesquisar isso também por conta própria. O slide, né, que eu fiz aqui está salvo e eu vou disponibilizar, vou entrar em contato com a Aniele e com o Fábio. Eu estou devendo também o cronograma da última atividade que eu fiz na aula, né, que eu dei presencialmente, eu também tenho que passar isso para ela e disponibilizar para vocês. Tive um probleminha no computador, perdi tudo, mas consegui recuperar grande parte, inclusive esse exercício, e vai ser legal demais, né? Estou torcendo bastante para que todos passem no concurso e estou me dedicando muito para poder transmitir para vocês o conhecimento da melhor forma aí. Beleza, galera? No mais, eu desejo para vocês aí uma boa noite, tá? Muito bom mesmo transmitir aí e compartilhar, né, o conhecimento com vocês, aprender com vocês também. E, de novo, eu vou encher o saco de vocês para, além de estudar em casa, ficarem realmente em casa, galera, não saiam de casa. A questão do corona é uma questão muito séria. Eu estou pegando pesado nisso, porque eu quero que todo mundo passe no concurso e trabalhe comigo em Contagem também, que eu também vou fazer, tá? Boa sorte para nós, muito obrigado e boa noite aí para vocês, tá, gente? Eu vou encerrar a aula, tá? E obrigado pela atenção de todos aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!